na casa do oleiro, o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer. Eu vou descer a casa do oleiro. Meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Deus não me escrever sua grandeza, seu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando penso e reconheço que foi pago alto preço. Oh, eu vou descer na casa do oleiro. Meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer na casa do oleiro. Meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Te dou glória, Senhor. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória para todo sempre. Amém. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Para todo sempre. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, nós te adoramos, Jesus. Neste lugar, Senhor. Com todo o nosso coração. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Nos rios do Espírito, eu quero mergulhar. Preciso que a força destas águas me levem a entrar mais profundo nesta dimensão. Eu vou, este é o meu lugar. Nesta dimensão eu vou, este é o meu lugar. Tenho sede destas águas,
pode mergulhar na presença dele. E não há risco de você se afogar na presença dele. E ainda que haja isso, ainda que aconteça isso, você vai descobrir que quando você se afoga, você vai se afogar num rio de água viva. E às vezes a gente fica no raso, a gente se contenta com o raso. A gente se contenta com tão pouco e Deus quer nos levar a águas profundas, a lugares melhores e mais profundos nele. Aleluias. Você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ir mais fundo no Senhor essa noite. Aleluia. Este é o nosso lugar mais fundo em Deus. Esta dimensão eu vou. Este é o meu lugar. Dê um forte aplauso a Ele. Aleluia. Amém. A graça e a paz, Senhor Jesus. Hoje vou estar aqui falando sobre dízimos e ofertas. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 9 até o 10. Que fala assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque seu tempo se faremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família de fé. Que essa palavra quer nos dizer? Nós devemos ser igual a Jesus, fazer o bem em todo lugar e toda hora. Devemos ser bem uns com os outros, devemos respeitar. Então era isso que eu queria falar. Traga essa oferta que o pastor vai estar orando. Tira um pouquinho, né? E o Pix lá dentro. Aleluia! Glórias a Deus! Oh Deus maravilhoso! Fica de pé no seu lugar. Quero orar pela sua vida. Você que veio ofertar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Só os que podem ficar de pé. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos os teus filhos, as tuas filhas neste lugar. Eu quero declarar sobre a vida deles toda sorte de bênção nesta noite. Que as tuas mãos poderosas estejam estendidas sobre eles, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor traga da tua prosperidade sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que traga da tua colheita poderosa sobre cada lar aqui representado, no nome santo do Senhor Jesus. É isso que eu desejo, é isso que eu profetizo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém? Pronto, poder assentar, dê um forte aplauso ao Senhor novamente. Muito bem, traga aqui os advogados, os doutores, as promotoras, as juízas de direito. Ixi, hoje tem muitas juízas de direito, meu Deus. Vai, essa aqui. Oh, glória. Estenda suas mãos. Se você crê no que a gente profetiza, em nome de Jesus eu profetizo sobre esses amados irmãos a bênção poderosa do Senhor, que eles possam galgar os mais altos níveis desta terra, em nome de Jesus, servindo o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, daqui saiam promotores, juízes, advogados, em nome de Jesus, doutoras, em nome de Jesus, da saúde, doutoras, engenheiras, doutoras, arquitetas, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos essa geração, Senhor, elas são suas. Em nome de Jesus, abençoa também as professoras que vão estar ali ministrando na vida delas. E eu declaro, meu Deus, toda sorte de bênção sobre elas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ô, glória! O negócio tá bom aí, viu? Rapaz, melhorou aí 100%. Vocês me ouvem? Glória a Deus! Opa! Vamos lá? Tá todo mundo bem aí? Abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. O som tá bom aí? Amém. Excelente. Então dê glória a Deus. Está bom porque o Senhor nos favoreceu. Se os irmãos não sabem, nós temos uma mesa nova que o Senhor nos deu essa semana. Está ali, ó, 20 canais. Olha qual que é o Senhor. É isso mesmo. Sabe de onde ele veio essa mesa? Hein? Sim. Da sua semeadura. Então eu colhi, ó. Estamos colhendo, tá bom? Que Deus, e tem mais para acontecer, com certeza. Glória a Deus. Estamos falando sobre essa questão de colheita e Deus já está mostrando que vale a pena a gente semear. Não é? Glórias a Jesus. Gálatas, capítulo de número 6. Versículos 7 e 8. Estou aqui na NVT. Não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Não venha se deixar enganar. Ninguém pode zombar de Deus. Amém? Amém. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas, todavia, porém, não está aí. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Então, amado, que nós venhamos a viver para agradar o Espírito. Amém? E não a nossa carne. Falamos no domingo, né? Domingo passado nós falamos sobre a semeadura no âmbito natural. Eu foquei muito na questão do nosso trabalho, né? Nosso trabalho como uma providência de Deus para nós, né? O nosso trabalho, ele é uma providência do Senhor Deus para nós, para trazer o sustento da nossa família
E não só para isso, além de trazer o sustento para a nossa família, o nosso sustento, também trazer sustento para aqueles que se encontram ao nosso redor. Nós precisamos entender, né, essa questão. Hoje nós vamos entender melhor o porquê disso, né? Eu dizia naquela semana que eu estava fazendo um paralelo, ou seja, uma comparação, né, da semeadura natural no âmbito natural e com a semeadura no âmbito espiritual. E é nisso que nós vamos dar continuidade nesta noite, né? Naquela semana passada eu foquei muito na questão do trabalho, como uma providência, como eu falei, né? Para o nosso sustento familiar. E eu quero crer que isso tenha mudado a sua visão, o seu conceito, né? Acerca das nossas ocupações, acerca do nosso trabalho, acerca daquilo que Deus nos presenteou. É a minha oração, que você tenha mudado a sua concepção. O seu trabalho é uma bênção. Amém? E baixa essa porta, por favor. Eu não tenho como falar para o meu povo. Senhor, está nas tuas mãos, Pai. Amém? Então, continuando a nossa jornada, eu penso que, assim como nós devemos plantar, né? No âmbito natural, no sustento, né? Na dimensão natural, eu penso que da mesma forma ele deve gerar recursos e conquista por meio de uma semeadura na dimensão espiritual, ou seja, é a mesma coisa. No âmbito natural nós geramos sustento para a nossa família e para os outros que estão ao nosso redor. Mas é a mesma coisa no âmbito espiritual. Amém? É a mesma coisa, né? Quando nós plantamos os nossos recursos, as nossas conquistas, né? Numa dimensão espiritual, nós estamos plantando para Deus. Você vai entender isso melhor daqui a pouco. E eu vejo que a Bíblia, né, as Escrituras, já deixou mais do que revelado que a lei da semeadura e ceifa não é só uma lei natural, como muitos poderiam estar pensando. Ela também é aplicada, né, da mesma forma pela palavra de Deus como uma lei espiritual. Portanto, além das Escrituras revelar que este princípio opera em nossa vida cristã, a palavra de Deus ainda nos mostra de forma bem específica a operação desta mesma lei em uma esfera, né, de contribuição. Está dando para entender aí? Ou seja, ela nos mostra como isso funciona. Nós vemos isso bem claro quando observamos a fala de Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. E Paulo vai dizer aos Coríntios: e isto afirmo. Não é uma fala qualquer, é uma afirmação. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Então a Bíblia, ela nos impele a seguir e a entender de uma forma bem clara sobre essa questão. Não foi ninguém que disse, não foi o apóstolo que
disse, mas ele teve essa revelação: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas o que semeia com fartura, com abundância, olha só a palavra, olha o solo cheio, com abundância também ceifará. Quando nós lemos esse versículo e entendemos ele de uma forma a trazer, né, como um rema para as nossas vidas, como algo que nós venhamos a desempenhar e a fazer, né, a praticar, né, nós entendemos que o apóstolo aqui, ele comparou as ofertas que nós oferecemos como uma semeadura. Da mesma forma, quando nós recebemos o nosso sustento, não é? Que ele traz, qual é a colheita? O nosso salário. Nós trabalhamos, semeamos e trazemos uma colheita, o nosso salário. E esse salário nós sustentamos não só a nossa família, mas as pessoas que estão ao nosso redor, que estão necessitando. E Paulo, ele diz que quando nós ofertamos para Deus, isso também é uma semeadura. Está dando para entender? Portanto, se há um paralelo entre as nossas ofertas e a lei da semeadura e ceifa, há também, queridos, havemos de convir que há também uma série de lições que podemos extrair desses princípios, né? De semeadura e ceifa, encontrados aqui na Bíblia, encontrados na palavra de Deus, e claro, aplicá-la, né, ao funcionamento das ofertas e dos demais níveis de contribuição, não só a oferta, mas todos os níveis de contribuição. Na verdade, eu vejo que há vários aspectos interessantes, né, a ser destacado nesse assunto do paralelismo, como eu estava falando, entre a semeadura e ceifa e as nossas contribuições. Eu gostaria de abordar com os irmãos nesta noite alguns desses aspectos, que, como eu falei, se forem colocados em prática, né, poderá nos favorecer poderosamente. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Porque isso, amados, é somente para aquele que crê. Porque é muito difícil essa questão. Muitas coisas nós estamos abertos, disponíveis para Deus. Vir à igreja é muito fácil, cantar os louvores, adorar ao Senhor, mas quando nós mexemos no bolso, aí, peraí, só um minuto, tá bom aqui? Deixa esse quartinho aí, deixa ele fechadinho, por favor. Só que tem um detalhe: quando nós prendemos o nosso bolso, a nossa vida espiritual também é presa. Infelizmente. Infelizmente, né? Deus, ele nos dá as diretrizes. Deus nos dá as direções. Amém? Então, eu penso que o que falta, o que nos resta a nós, é colocá-las em prática. Ou não. Você tem o livre-arbítrio. O primeiro aspecto que eu quero abordar aqui, e que nós já ouvimos em todas as mensagens, né? Mas eu vou ser mais incisivo, eu quero deixar isso taxativo na sua mente. Nós só colhemos o que plantamos. É fato.
colhemos o que plantamos. Vemos que o apóstolo declarou que quem semeia na carne colhe de acordo com o tipo da semente que plantou. E quem semeia no Espírito vai colher da mesma forma, colhe no Espírito, colhe para a vida eterna. Esta é uma lei imutável, ou seja, não há mudança. Não tem como mudar. Foi Deus que instituiu, amados. E nesse caso aqui é imutável. Não tem variação, é invariável. Deus determinou. E pronto. Desde a criação. Não foi agora, não foi a igreja. Foi desde a criação do homem. E o Senhor fala que cada semente gere segundo a sua própria espécie. Não tem, José, como plantar abacaxi e colher uva. Então, amados, tem algo que eu quero deixar bem claro nesta noite. E não adianta questionar sobre isso. Pois se nós não mudarmos a nossa postura a esse respeito, dificilmente, eu disse, dificilmente conseguiremos mudar a nossa vida financeira. Existem princípios. Não vai mudar a sua vida financeira se você não virar essa chave. Está compreendendo? Amém. Não vai. Não adianta. Está absorvendo isso? Amém. Não adianta. A lei já foi estabelecida. Amém? Você já ouviu falar de uma mulher na Bíblia chamada Dorcas? A Bíblia diz que aquela mulher vivia numa cidade chamada Jope, né? E ela era uma discípula dos apóstolos do Senhor, mas também ela tinha uma ocupação, ela era costureira, né? Outra coisa que a Bíblia nos informa sobre Dorcas é que ela era muito ativa, era uma mulher muito ativa ali naquela comunidade, né? E era incansável no seu trabalho. E diz que aquela mulher era tão dada, porque ela não aguentava ver uma pessoa necessitada de roupas, ela dava muitos presentes, ela abençoava aquelas irmãs e costurava para elas e tal, e ela não podia ver alguém passando necessidade. E como costureira, ela supria toda a necessidade naquela comunidade. E acontece que um belo dia o Senhor a chamou para si. Dorcas morreu. Morreu, Dorcas. E agora? O que faremos? Dorcas morreu. Como nos vestiremos? Era tão boa essa serva do Senhor. Dorcas plantava naquelas vidas. Sabe o que aconteceu, querido? Aquelas pessoas não se contentaram com a morte de Dorcas. Não, vai levar a Dorcas, não. Entraram em oração, intercederam maciçamente. E diga o que aconteceu. O Senhor ressuscitou. Olha, amor, Deus. Uma plantação trouxe uma ressurreição. Por isso que eu estou te falando. O quão isso é profundo na nossa vida.
dedicamos, né? Quando nós ajudamos alguém, né? Com o nosso tempo, com o nosso talento, com certeza nós colheremos de volta esse mesmo tipo de semente que nós plantamos. Está entendendo? Amém. Dorcas plantou para sua ressurreição. Então, nós colheremos esse mesmo tipo de semente em qualquer plantação que fizermos. Da mesma forma acontece quando nós ofertamos com os nossos bens, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com as nossas contribuições, né? Ou seja, quando nós abrimos o nosso coração no tocante a esse tipo de oferta, e eu disse que eu nunca pregaria sobre isso, sobre vida financeira, e eu não estou pregando sobre vida financeira, eu estou dizendo que existe um princípio, e se você aplicar esse princípio na sua vida, você vai sentir diferença logo. É disso que eu estou falando. Ninguém vai ficar rico se não obedecer ao princípio da palavra. E eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de providência divina. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu estou falando aqui de provisão contínua. Vai sempre ter. Né? Quando nós ofertamos com os nossos bens, ou seja, quando nós abrimos o nosso coração para a obra de Deus, é inevitável não termos uma colheita financeira significativa. Está ouvindo isso, amados? Amém. Isso eu estou afirmando com toda certeza e convicção. Porque eu vivo isso. E falei numa pregação passada. Se quem me visse há 20 anos atrás, vocês não acreditariam o que Deus fez nas nossas vidas neste tempo. E eu sou enfático em falar, com certeza foi por esta direção, por essa diretriz dada pela palavra de Deus que eu colho até hoje. Aleluia. Eu colho até hoje. Muitos de nós não temos conquistado mais de Deus justamente pela nossa falta de entendimento das leis que regem, das leis que estão estabelecidas na palavra. A própria palavra, ela vai nos dizer lá em Oséias capítulo número 4, versículo 6, profetizou: o meu povo perece por falta de conhecimento. O próprio Oséias falou isso. Ou seja, muitas vezes nós conhecemos a verdade, mas algo nos impede a colocar em prática, e aí nós perdemos a bênção. As bênçãos já foram liberadas nas regiões celestes. Só basta você tomá-las, tocá-las. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E digo mais, queridos, o entendimento desses princípios nos ajuda a plantarmos intencionalmente. Eu planto com esta intenção. Peraí, você não falou que nós não podemos plantar esperando colher? Está controverso? Não, nós devemos plantar intencionalmente, nós vamos colher sim. Esse não deve ser, né, a obsessão do nosso coração. Há uma diferença. Para depois você diz que não pode, diz que pode. Ouça o que eu estou falando. Nós temos que ter esse conhecimento e plantar intencionalmente. Ou seja, vamos plantar com uma expectativa de que nós vamos sim colher. Amém. Amém.
esse rapaz que acabou de mudar. Aleluia, glória a Deus. Oh, glórias! Nós sabemos de fato, né, que o Senhor não quer que nós lancemos ofertas interesseiras, não é isso que eu estou falando. Fui bem claro aqui, hein? Pois Ele ama, a palavra de Deus diz que Ele ama aquele que dá com alegria. Mas isso também não vai anular o fato de que Ele mesmo, o Deus, Ele estabeleceu a lei da semeadura e ceifa. Foi Ele que disse: olha, se você plantar, você vai colher. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi Ele que disse. Nosso coração não pode estar nessa coisa do interesse. Mas é inevitável, porque é a palavra dele tem que se cumprir. Amém. Glória a Deus. Mas não tem como. Eu tenho certeza que ao agir dessa forma, né, Deus esperava que nós usássemos sim essa lei para o nosso próprio bem. E eu quero te abençoar. Só que tem um princípio a ser cumprido. Eu quero te abençoar muito. Mas eu quero ver qual é a sua direção do seu coração. Eu quero entender se você é fiel a isso. Ele disse: se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Aleluia. Glória a Deus. Agora, quando nós não somos fiel nem no pouco, como é que o Senhor vai nos dar muito? Não tem como. Se eu não sou fiel, querido, nos meus R$132, como é que eu vou ser fiel nos meus R$1.000? Se eu acho que 132 já me faz falta. E como é que vai fazer quando Deus lhe dá 10.000? Se 132 eu não devolvo, quanto mais 1.000. Aí você nunca vai alcançar 1.000. Pois eu quero, já falei, vou prosseguir falando, eu quero devolver 2.000, 3.000, 4.000. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mas, meu irmão, se eu estiver devolvendo 4.000, quanto que está no meu bolso? Ei! Vocês não sabem nem fazer conta. Ei! Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, queria que nós usássemos essa lei para o nosso próprio bem. Amém, queridos? Amém. Para o nosso próprio bem. Você está comigo ainda? Diga: eu entendi isso de uma vez por todas. Outra coisa, amados, que muitas vezes não percebemos, há um propósito. Ei! Há um propósito nesse tipo de plantio. Deus tem um propósito nisso. Amém. Não é uma coisa individualista, não é uma coisa que não vai trazer nada. Deus tem um propósito. Quando Ele lhe pede para que você seja fiel, porque Ele quer lhe abençoar, tem um propósito por detrás disso. Amém? Você deve estar se perguntando por que nós precisamos semear e colher. Deixa eu te responder, porque eu disse que há um propósito. Aleluia. Ou seja, por duas razões extremamente distintas. Olha aqui o que o apóstolo Paulo falou sobre elas aos Coríntios. Vem, presta bastante atenção aqui comigo. 2 Coríntios 9:10, olha o que o apóstolo vai dizer. Ora, está me ouvindo? Amém. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará
pode glorificar. Glória a Deus. Aleluia. Você não entendeu? Eu vou explicar. Queridos, o apóstolo está aqui afirmando mais uma vez: Deus dá a semente ao que semeia, e pão e alimento. E quando ele dá isso, né, o que me leva a entender é que há um duplo propósito na semeadura. Primeiro, Deus quer que nós semeemos mais e mais e mais. E segundo, está mais do que provado que Deus quer, o que Ele deseja não é suprir só as nossas necessidades, mas também dos que estão ao nosso redor. Propósito. Deus quer te irrigar, mas é para que você seja bondoso na vida de outras pessoas. O propósito é esse. Não é para suprir só a minha. Deus não quer te dar só a média. Ele quer transbordar para que nós venhamos abençoar outras pessoas. Amém. Está compreendendo? Amém. Então tem um propósito em tudo. Nisso. Portanto, podemos afirmar que esse é o propósito da semeadura e ceifa. Esse é o propósito, né? E que essa, por sua vez, se divide em duas partes distintas: a de Deus e a nossa. Nós fazemos a nossa parte e Deus automaticamente fará a dele. Né? Quando nos aprofundamos, nós vemos, né? Quando vamos nos aprofundar na palavra, nós vemos esse princípio em outro texto bíblico. Escrevendo aos Efésios, Paulo falou o seguinte: ó, aquele que furtava, não furte mais. Antes o quê? Trabalhe. Para quê? Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Ei, trabalhar para fazer o que é bom, para que tenha como que acudir a quem? Está escrito aí não? Só falou Efésios. Efésios, capítulo de número... não tem aqui não. É verdade. Para que tenha como que acudir ao necessitado. Olha o propósito. Ou seja, como eu citei semana passada, né? O propósito do trabalho não é a obtenção dos meios para a nossa subsistência, né? Para o nosso sustento, não é somente para nós. É necessário que haja sobras. E muitas. Para quê? Para que eu e você nós possamos repartir com os outros. Aleluia. Deixa eu ser redundante. O propósito de Deus não é apenas suprir as nossas necessidades, mas também é liberar mais transbordantemente. Para que eu e você nós venhamos derramar das suas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, nós derramamos, né, na vida de outras pessoas. O que eu tenho visto muito e observado no nosso meio, né? Não estou dizendo aqui especificamente nessa igreja, mas no meio evangélico, no meio crente, né? O que eu tenho visto, querido, é que há muitos crentes egoístas. Há muitas pessoas que querem somente suprir as suas próprias necessidades. Elas não estão nem aí para o seu irmão, para o seu vizinho, para as pessoas que às vezes pedem um prato de comida na rua. Elas querem somente suprir as suas próprias necessidades. Que só querem o que é necessário para eles viverem. Está compreendendo? Amém. Mas não podemos ter somente o necessário para vivermos. Não podemos nos abster a isso. Eu só quero o necessário, Senhor. Você sabia também que tem crente dessa forma?
Ah, Senhor, não, quero muito. Não, já estou bem aqui, estou comendo, não estou mais. Nós temos que ter mais que isso. Nosso Pai é o dono do ouro e da prata. E nós temos que tomar posse desta semeadura e ser. Amém? Nós temos que ter mais que isso. Eu tenho que sair todos os dias afirmando, eu quero mais do que o sustento. Precisamos ter a nossa parte e a parte de Deus. Qual é a parte de Deus? Aquela que vai sobrar para que nós possamos ajudar outras pessoas. Eu não quero só a minha parte. Eu quero a minha parte e a parte de Deus. Compreende, meu amado? Em certa ocasião, Pedro teve a oportunidade de ser ensinado por Jesus, né, a respeito disso que eu estou falando aqui. E Pedro teve a oportunidade de ser ensinado por Jesus de modo prático acerca desse princípio. Vem comigo aqui, Mateus, capítulo de número 17, versículo 24 a 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra os impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Por que Jesus estava falando isso? Ele estava dizendo: eu sou filho natural. Então eles estão me cobrando? De quem que cobra? Dos estranhos, Pedro responde. Respondendo Pedro, diz: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Isso é claro. Mas para que não os escandalizemos, olha só, né? Vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abrindo-lhe a boca, acharás uma estátua, ou seja, uma moeda. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém. Glória a Deus. Entrega por mim. Entrega por mim e por ti. O meu sustento e o seu sustento. A minha oferta e a sua oferta. O meu imposto e o seu imposto. Jesus não pediu algo somente para Ele. Me dá a minha parte. Vá lá buscar a minha parte e a sua também. Amém. Glória a Deus. Este, para mim, aos meus olhos, é um dos mais belos milagres de provisão. Aleluia. De Deus ali, né, na Bíblia. O Senhor não somente supriu a necessidade de Pedro para que ele pagasse a sua dívida ali, né, de impostos, mas ele também forneceu mais que o necessário. Aleluia. Mas, para quê? Para que ele também pudesse pagar a parte do Senhor Jesus. Então aqui, Pedro, a tua parte e a minha parte. A instrução foi bem clara aqui. Tomam e lhes entrega por mim e por ti. Nós precisamos sempre lembrar que quando uma colheita, queridos, chega em nossas mãos, quando a colheita chega nas nossas mãos, é para cumprir esse duplo propósito. Não é só para nós.
precisamos lembrar de quem está necessitado. Amém? Para cumprir o duplo propósito, suprir a parte de Deus para que haja uma nova semeadura. Porque, como eu disse, se você retém, você está fechando. E Deus, Ele não vai derramar na sua vida esse tipo de situação. Você pode ir para o céu, sim. Não tem problema. Mas você não vai, usufruir daquilo que Deus tem para você também neste plano natural. Lembra do jovem rico? Quando falou, venda tudo que tens e dá aos pobres, que você terá um lugar no céu, ele disse, estou fora. Foram? Sim ou não? Lembra disso? Não queria semear. Não queria semear. Não só também, para que haja uma nova semeadura, também a nossa parte para o nosso sustento. Observe a instrução dada pelo apóstolo ao seu discípulo Timóteo. Ele falava justamente sobre finanças. Olha aqui, Timóteo, capítulo de número 6, versículo 17, eu já estou terminando. Exorta aos ricos do presente século. A quem? Os ricos. Que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza. Cuidado, mas é em Deus. Coloque a sua estabilidade em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Plante no mundo espiritual, plante na vida de outras pessoas, dê a sua parte para o Senhor. Então, ao falar sobre os ricos aqui, ele tanto enfatiza que Deus nos proporciona tudo, para o nosso aprazimento, para o nosso sustento, como também ele nos exorta a praticarmos o que é o bem, a estar pronto a repartir, a estar pronto a abençoar. Então ele nos mostra que o propósito da nossa riqueza é também duplo. Para o nosso aprazimento, ou seja, para desfrutarmos, de uma parte que nos foi confiada, mas também para repartirmos assim e abençoarmos as vidas de outras pessoas, de outros amados que estão ao nosso redor. Dorcas, ela fazia isso. Se ela semeasse dinheiro na vida das pessoas, com certeza ela seria a mulher mais rica da Bíblia. Mas ela também escolheu uma boa parte. Ela abençoava de alguma forma com o que ela tinha nas mãos. E muitas vezes a gente quer reter as coisas. Eu só quero para mim. Vamos tirar os sapatos velhos do mundo. Vamos tirar as roupas velhas que estão lá, que servem para alguém. Vamos abençoar outras pessoas. Depois do culto você pode abençoar com R$10 comprando um sapato. Não é para mim. Colocou no meu coração, eu vou devolver para o pastor da outra igreja. Amém? Então, quando a gente está semeando, com certeza nós vamos colher. Não é? Há um outro extremo que eu tenho encontrado, na vida de muitos cristãos. Pessoas que dizem, eu sou humilde. Tão humilde. Mas tão humilde. Opa!
Meu Deus, não quero ser egoísta. Pai, mas tão humildes que eles nem ousam a levantar os olhos para os céus e dizer: Pai, eu preciso desta semeadura. Eles não, são tão humildes que não ousam orar para pedirem nada a Deus, ou seja, nada de ordem financeira. Não, não. Sabe por quê? Essas pessoas, eles não querem ser abençoados em sua finança. Eles pensam, eles acham que quando eles pedem isso para Deus, eles estão aproveitando de Deus. Olha que mentalidade. Eu não vou pedir nada para Deus, porque aí vai dizer que eu sou interesseiro, quero nada de Deus, não, esse lado de finanças, não, Deus, tá bom aqui, Deus. No entanto, eu te pergunto, crente humilde, se você não for abençoado, como que você vai abençoar? Como é que você vai cumprir o propósito de Deus se você não for abençoado? Se você não requerer para si esse tipo de colheita? Eu te pergunto, como que você poderá abençoar? Para podermos transbordar recursos para o reino de Deus e suprir aos necessitados, querido, nós precisamos sim de uma colheita financeira. Não tem como, não tem outro jeito. Se você não fizer a parte da colheita, querido, o pão para o alimento, então semeie tudo de novo. Você não quer não? Semeia tudo de novo. Eu não quero, né? A minha conta, se você quiser, eu me dou. Pode semear. Você não quer. Você é humilde. Deixa eu com o meu interesse. Daqui a pouco, se você quiser, eu não vou passar só em off o número da conta. Viu? Aí você deposita lá, seu pastorzinho. Eu sou tão humilde que eu recebo de bom grado a sua festinha. Você não quer? Você quer saber? Não, você não quer. Já quer? É isso aí. Mas espera aí. Mas não seja, olha, você não quer, tudo bem. Não tem problema nenhum. Você é humilde, não quer. Só tem uma coisa. Você também não pode ser omisso na questão do sustento de outras pessoas. Você não quer, mas então você vai. Você não pode ser omisso também. Deus está dizendo que nós precisamos abençoar. Então, além de você não querer, você vai ter que abençoar o outro. Senão você está em pecado. Então traga para mim que eu semeio na vida dos outros e na minha também. Então, querido, aprenda aqui. Aprenda algo. De uma vez por vez. A sua colheita não é importante apenas para você. Está entendendo? A sua colheita não é importante somente para você. Ela é importante para Deus. A sua colheita também é importante para outras pessoas. Amém? Eu não quero colocar uma missão materialista aqui no seu coração. Nada disso, não é nada disso que eu estou falando. Que você tem que agora primar por esse materialismo. Não, mas nós precisamos semear para que Deus traga em abundância em nossas vidas, para nós semearmos de novo no reino de Deus, na vida das pessoas. É disso que eu estou falando. Eu não quero ser aqui mal interpretado. O que eu pretendo, na verdade, é mais que isso. O meu desejo é plantar um tipo de atitude correta na questão de semeadura e ceifa. Amém? O seguinte, o
O fato de não podermos ficar presos ao dinheiro não significa que nós não possamos tê-lo. E fica de pé no seu lugar, que nós vamos cear. Glória a Deus. Oi. Oh, aleluia. Prepara o seu coração, né? Já entra em sintonia, para que a gente possa cear. A palavra de Deus, examine-se o homem a si mesmo. Você esteja em espírito de oração. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar alguns minutos. Até Eu não dois. vou demorar. Se a Cat vai Até abrir. 2? Dá tempo. Glória a Deus. Você está feliz nessa noite? Glória a Deus. Você está pronto para semear? Amém. Aleluia. Eu queria que a Ana colocasse aí na tela, lá em 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler juntos alguns versículos. A partir do versículo de número 1. A versão é NVI aqui na Bíblia, se tiver essa versão aí. Amém? E Pedro, ele vai dizer o seguinte: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambos quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Todos estão me ouvindo? Amém. Pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Não houve nada diferente. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Eu peço que vocês se atentem. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, né? Ali em Noé. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10 diz: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como uma grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudado. Visto que assim tudo será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? E ele mesmo responde: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele
em paz, imaculados e inculpáveis. Amém? Aleluia. Eu olhei no meu canto e eu lendo isso, porque eu lembrei de um versículo que está aqui em Pedro, só que lá em 1 Pedro, quando fala sobre que nós não foram coisas incorruptíveis, muito menos ouro nem prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus que Deus nos comprou para si, né? Só que aí eu comecei a ler mais adiante, eu observei uma coisa, que o que Pedro está falando é muitas vezes o que nós é algo atual. É algo atual. Desde antes já se dizia, não disse que vai vir o dia do Senhor? Desde a criação do mundo nada mudou, continua tudo da mesma maneira. E Pedro fala o seguinte, eles continuam dizendo isso. Só que o Senhor, ele é paciente. E 1000 dias para Deus é um dia, 1 dia para Deus é 1000 dias. Então, enquanto nós achamos que está demorando, para Deus ele está só esperando o momento certo, o momento que lhe agrada, o momento que é da sua vontade, sabe? Aí chega a questão aqui, diz que ele é paciente, por que a gente precisa estar demorando? O Senhor está demorando, é por causa de nós. É porque Ele não quer, Ele quer que nós cheguemos ao arrependimento. Ele quer que as pessoas do mundo cheguem ao arrependimento. Aqueles que já foram escolhidos por Jesus cheguem ao arrependimento e que a palavra chegue a eles. Mas o ponto principal que chamou minha atenção aqui é a pergunta que Pedro faz no versículo 11: que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Aí eu lembrei de outra coisa, que faz tempo que eu ouvi isso. Nós precisamos ser pessoas não apenas que aguardam, mas também que apressam a volta de Jesus. Esse tipo de pessoa nós podemos chamar de pessoas do fim. Pessoas que entendem que estamos no fim dos tempos e que vivem como se fossem os últimos dias. Sabe? E às vezes nós não vivemos assim. Nós dizemos como se tudo fosse durar eternamente aqui na terra e que Jesus não virá e que nada vai acontecer. O que eu quero dizer é que nós precisamos ser pessoas do fim, pessoas que pregam princípios do fim, que vivem uma vida apontando para o fim, dizendo: olha, Jesus está voltando, não se cansando dessa mensagem, porque essa mensagem não está ultrapassada. Jesus, ele está vindo, então nós temos que viver como se isso fosse realidade. Isso é uma realidade. Jesus, ele está vindo. Então ele diz: que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Aí ele diz: vivam de maneira santa e piedosa. Pessoas do tempo do fim, elas buscam viver cada vez mais em santidade, cada vez como se, olha, Jesus está perto, eu preciso estar pronto a todo tempo. É como um ladrão, vai ser como um trovão, um estrondo, e a terra será derretida, e tudo aquilo que Jesus disse vai acontecer. Então eu preciso ser alguém do tempo do fim. E como é que eu apresso essa vida de Jesus? É pregando o evangelho dele onde nós formos, apressando até que ele venha, sabe? Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, vai dizer bem assim, João: olha, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede, diga: vem, Senhor Jesus. Aleluia. Então nós precisamos ser essas pessoas que anseiam o tempo do fim. Jesus disse: o que isso tem a ver com a ceia? Quando Jesus está ceando, ele fala: olha, façam isso até que eu venha. Façam isso até que eu venha. Então nós comemos do pão e bebemos do cálice em lembrança do sangue e do sacrifício dele, até que ele venha. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós precisamos ser essas pessoas do tempo do fim, que pregam, continuam pregando que Jesus está vindo, que Jesus está voltando. Amém. E lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18, vai dizer: pois vocês sabem que não foi por meio dessas coisas, de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Amém? Então é através do sangue de Jesus. Não foi por ouro nem prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia. Que nós somos redimidos e novamente reconciliados com Deus. Então esse é o sangue da reconciliação, é o cálice da nova aliança. Amém? Amém. Se você pudesse levantar, ficar de pé em nome de Jesus, nós vamos ceiar.
certo? Ouviram aí, né, gente? Amém. E ensinem isso, né, aos seus filhos em casa. Para que eles tenham esse devido respeito nesse momento tão importante. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então eu queria chamar os diáconos para orarem pelos elementos. Microfone para eles. Nesse momento você já vai entrando em espírito de oração ao Senhor, entronizando a presença dele neste lugar, criando um ambiente para a glória de Deus, criando um ambiente para que o Senhor seja manifesto em nós, sabe? Em nome de Jesus, ó Pai, nós invocamos o Teu nome, Senhor, nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Feche seus olhos. Estende suas mãos para cá. Aleluia! Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, abençoamos esses alimentos, meu Pai. O pão que representa o Teu corpo, Senhor Jesus. O vinho, Pai. O suco de vinho que representa o Teu sangue, Senhor Deus. Nós venhamos lembrar desse momento todos os dias, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Sim, Que meu o Senhor Deus. tem nos resgatado, meu Deus. Que o Senhor tem nos curado, Pai. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus, graças a Ti, Senhor. Nós estamos aqui hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você pode sair do seu lugar A sua família. com a sua família, pegar o cálice. Esse é o som do céu, noiva eu irei, lançados lá excelentes, tira som tua noiva adornada, Aleluia! coloca o anel em meu dedo, no jardim quero caminhar. Coloca em mim a sandália, fica mais um pouquinho, Jesus. Esse é o som do céu, com meu noivo lança todo lugar excelente.
vai dizer... Todos já pegaram seu cálice? É qual o livro, hein? 1 Coríntios capítulo 11. Glória a Deus. 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, ele vai dizer: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, Amém, Jesus. que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Até que tu venhas, Senhor. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém. Aleluia. Versículo 24: tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos erguer o nosso pão aos céus em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós entregamos aqui neste momento as nossas vidas a Ti, Senhor. Senhor, sabemos, meu Deus, que Tu se entregaste, Senhor, naquela cruz em favor de nós. Mas isso aqui simboliza o Teu corpo, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, ó Pai. Nós Te glorificamos, Senhor, e Te exaltamos em nome de Jesus. Santifica aqui agora, Senhor, esse elemento em nome de Jesus. Santifica, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos nos lembrar da Tua morte, Jesus, da Sua carne ali, meu Deus, naquele momento, Senhor, sendo torturado, Jesus, pregado no madeiro por amor de nós. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz. Nós santificamos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos todos comer do pão. Jesus, você pode glorificar o nome dele nesse lugar. Você pode exaltá-lo, te exaltando, Senhor. Sua presença glorifica o nome do Senhor. Tudo que tem fôlego, o adore. Tudo que tem fôlego, o adore. Sua presença os instrumentos podem continuar profetizando em nome de Jesus, ministrando ao Senhor. Oh, Deus, nós te glorificamos, Pai. Aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Aleluia. Erga o seu cálice aos céus. Para o teu sangue, Senhor. O teu sangue é o sangue que faz o surdo ouvir, que faz o cego enxergar, que liberta, que transforma.
teu precioso sangue, meu Deus, derramado ali na cruz, meu Deus. Ai, meu Deus, eles foram, o Senhor deu o brado, está consumado. Sangue derramado, Senhor, foi o teu. Jesus, santifica neste momento aqui agora esse cálice, Senhor. Meu Deus, nós te glorificamos, nós anunciamos a tua morte, até que tu venhas, ó Pai, até que tu venhas, Senhor, até que a tua luz resplandeça sobre toda a terra, meu Deus, até que todos os olhos te vejam e todos os joelhos se dobrem a ti, Senhor. Nós santificamos a ti neste momento, em nome de Jesus. Esse é o cálice da nova aliança, da nova aliança, da nova aliança. Santificamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sangue que nos redimiu ali naquele Calvário, Senhor. Vamos todos tomar do cálice em nome de Jesus. Santo,
as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o nome do Senhor. Amém, amados? Você pode ficar de pé que eu vou dar os avisos rapidinho. Dia 17,